tá? Complicações renais, basicamente é nefropatia por contraste, né? Como é que a gente define nefropatia por contraste? O aumento da creatinina maior que 25% do pré, ou um aumento absoluto de 0,5 miligrama por decilitro em relação à creatinina basal, tá? 24 a 48 horas, geralmente depois do exame que começa a nefropatia, e o pico de creatinina 3 a 5 dias, ocorre mais em pacientes com insuficiência renal crônica, pacientes já sabidamente com disfunção renal, pacientes diabéticos, e aqui a gente tem alguns scores para a gente tentar identificar qual o paciente de maior risco. E os fatores de risco mais importantes para a nefropatia por contraste são exatamente isso aqui, ó. Hipotensão, paciente que usou balão, paciente com insuficiência cardíaca, idoso, paciente com anemia, diabético, e o volume de contraste também, o paciente com disfunção renal prévia, né? E o volume de contraste. A gente sempre fica correndo atrás do volume de contraste o tempo inteiro, está na nossa cabeça, quanto contraste que a gente está usando, quanto que falta para terminar o procedimento. Às vezes muitas vezes a gente interrompe o procedimento, trata 2 artérias num dia, espera um pouco, hidrata, faz a outra artéria no outro dia para minimizar o volume de contraste. Então a gente está sempre pensando aí no quanto que a gente está usando de contraste, porque é um dos fatores aí principais para levar a nefropatia por contraste. Você imagina, por exemplo, um paciente que interna com choque cardiogênico. Você fez um infarto agudo, gastou muito contraste. É um paciente idoso. O paciente já chegou hipotenso. Você chocado, colocou um balão. Esse paciente vai ter muito mais chance de ter uma nefropatia por contraste do que aquele paciente que veio de casa, eletivo, hidratado, não tem nenhum fator de risco, e você fez ali o cateterismo diagnóstico, usou 50 ml de contraste. Tá? Então, a gente tem sempre que ter em mente que a nefropatia por contraste é um problema potencial, e sempre lembrar de ver a creatinina no dia seguinte após a angioplastia, no paciente que ficou internado mais tempo, acompanhar, ver se essa creatinina não está subindo. E como é que a gente previne a nefropatia por contraste, né? Hidratação pré e pós, soro fisiológico, 1 ml por quilo-hora é a recomendação básica. Nos pacientes de insuficiência cardíaca você diminui para 0,5 ml quilo-hora. Descontinuar drogas nefrotóxicas, né? Evitar fazer diurético para não diminuir o volume, né? Que senão não adianta você hidratar e fazer diurético. Evitar anti-inflamatório, antibiótico, associação, né? Perto do exame. Então, geralmente a gente... um dos motivos, né, a gente geralmente espera o paciente terminar o antibiótico, o ideal para fazer o cateterismo. Às vezes o paciente internado não tem jeito, né, mas o ideal seria retirar essas drogas mais nefrotóxicas antes de fazer o exame. N-acetilcisteína, se alguém já ouviu falar, porque isso hoje em dia a gente não se fala mais tanto, mas teve uma época que todo mundo queria fazer N-acetilcisteína para fazer o Fluimucil, né, o famoso Fluimucil, para o paciente pré-cateterismo, porque teve um estudo publicado no New England que mostrou benefício, mas isso depois caiu por terra. A gente não usa mais N-acetilcisteína para prevenir nefropatia por contraste. Teve uma época também que se usava bicarbonato de sódio, ao invés do soro fisiológico também, porque tiveram alguns estudos que mostraram benefício, mas isso depois também se mostrou... o bicarbonato de sódio dá uma carga muito grande de sódio, o paciente ficava congesto, você tinha mais problema do que a solução. Então, tem que fazer limitar o volume de contraste, hidratar o paciente bem pré e pós, e só. Agora, os outros fatores de risco que a gente não tem como tem alguns que a gente não tem como resolver. O paciente que já é nefropata crônico, por exemplo, você não tem como resolver aquilo, mas você tem como identificar que o paciente tem disfunção renal e aí ter um cuidado ali maior com aquele paciente. Às vezes internar o paciente na véspera para hidratar, usar um volume de contraste ainda menor, deixar o paciente internado mais tempo para hidratação pós. Então tem que ter todo um cuidado aí dos pacientes de maior risco, tá?